Olá a todos, Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal sobre coisas sobrenaturais e teologia. Hoje vamos falar a respeito de algo sobrenatural relatado lá no livro do Pentateuco, lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Veja que interessante. Como vocês devem conhecer bem a história do povo hebreu que esteve cativo, que esteve escravizado no Egito durante 400 anos e que Deus escolheu Moisés para ser o libertador do seu povo, o seu povo escolhido. E Moisés, então, passa a ter um relacionamento face a face com Deus. Ele é o que nós chamamos de um Messias, um escolhido de Deus para uma tarefa grandiosa aqui na terra. E a tarefa do Moisés, ou Moshe, era de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. E nesse relacionamento que ele passa a ter com Deus, ele sobe até o Monte Sinai e ali ele tem um contato face a face com Deus. Esse contato que ele tem face a face com Deus, ele fica afastado então do povo, né? E ele fica por um período ali no monte, apenas recebendo as instruções do Eterno, as instruções do Deus Criador, para liderar agora um povo que iria se tornar uma nação, né? E então Deus concede a Moisés as tábuas da lei. E sem que Moisés soubesse ou percebesse, ele passa esse tempo lá no Monte Sinai e desce. E as pessoas lá embaixo estavam ansiosas, aguardando que ele descesse. Muitos já achavam que morreu, não vai descer mais, o que está acontecendo? Quando Moisés desce, as pessoas se espantam e ficam até com medo. Por quê? O rosto dele está brilhando, está resplandecente. E é colocado, então, um véu para cobrir o seu rosto. Mas o que acontece? A palavra em hebraico para Êxodo 34, 29, que vai falar a respeito do semblante dele, é Karan Ed. Karan Ed. Lá, mais à frente, essa passagem, ela foi traduzida por São Jerônimo na versão da Vulgata Latina. O que era Vulgata Latina? Era o latim, ele ficou uma língua vulgar. O que significava vulgar? Coloquial, do dia a dia, que todos falavam, né? E aí São Jerônimo fez um trabalho belíssimo e traduziu as escrituras para que todo o povo pudesse ter acesso, pudesse ler, pudesse entender. E aí ele traduziu para o latim vulgar, o latim comum, que todos conheciam. Nessa tradução do São Jerônimo, essa passagem é colocada como que Moisés desceu com chifres. Isso mesmo, que Moisés então recebeu chifres. Aí, é claro que alguém pode pensar, nossa, mas Moisés então virou corno. Não, gente, calma, vamos entender a narrativa, vamos entender a história. Não saia colocando chifres na cabeça de ninguém, calma. E o que aconteceu? Da onde que São Jerônimo tirou isso? Não, calma, ele não inventou. Existia também uma lógica. Se nós pegarmos os midrashes que são contos paralelos dos judeus, né? Porque eles servem para melhor orientar acerca das escrituras, para que eles possam viver melhor as leis, os mandamentos de Deus. Nesses midrashes, você vai encontrar que é interpretado também que Moisés desceu com chifres. Mas o que isso significa, Cat? Eu te respondo. Os chifres simbolizam majestade e poder. Fabuloso isso, né? O símbolo
dos chifres em uma pessoa trazia meio que uma autoridade. Ela tinha, porque era colocado nela, então ela era como se fosse uma coroação. Ela foi coroada, ela recebeu autoridade, ela recebeu poder, né? E na cabeça simboliza realmente que veio para comandar. Então ela recebeu autoridades para comandar, para estar à frente, para liderar. Ela foi capacitada para isso. Alguns achados arqueológicos, até de Neandertais, nos mostram que as sepulturas eram colocados alguns chifres de animais, por exemplo, de cabras, tinha a cabeça do morto, né? E eram colocados uns chifres ao redor, por perto, para simbolizar ali um poder, uma autoridade, que aquela pessoa era importante, né? Então tem todo esse significado. E dizem, né, que São Jerônimo, quando foi traduzir as escrituras hebraicas, que o Antigo Testamento, né, é do povo hebreu, foi escrito em hebraico e em aramaico, ele esteve ali, parece que 40 anos estudando, esteve com rabinos aprendendo. Então, para ele fazer a Vulgata Latina, ele se preparou. Então, a gente tem que ter isso em conta, né? E aí, o que aconteceu depois com essa história? Essa história ganhou proporções, foi muito discutido. Ué, mas Moisés, ele desceu com o rosto brilhando, a glória de Deus, por estar face a face com Deus, ou ele desceu com chifres? E aí, lá mais à frente, lá em 1513, 1515, Michelangelo, ele vai fazer uma escultura maravilhosa, linda, de morrer, de Moisés. Ele tenta retratar, gente, a coisa mais incrível. Se der, eu vou colocar o link aqui para vocês. Se der, eu colocava a imagem também, porque é linda demais. E aí ele faz o Moisés com 2 chifres, 2 horns, né? E os chifres têm outros significados, por exemplo, antes das festividades judaicas, é tocado o shofar. O que é o shofar? É um grande chifre que ele é tocado para anunciar o início de um novo tempo, o início de um comando de Deus, o início de uma festa, olha, vai iniciar, né? E tantas outras coisas. Então, tem toda uma simbologia, né? E aí foi bastante discutido isso. Alguns vão dizer que sim, que ele desceu com chifres, outros vão dizer que não. Mas o que vale para nós realmente é o que isso significa, né? O que isso simboliza. Por quê? Porque Moisés, ele foi o libertador, ele foi o salvador do povo de Israel. Porque ele era um Messias. O Messias é um libertador, né? É aquele que vai tirar o povo de uma condição de opressão, de escravidão, né? E vai libertá-lo sob o comando de Deus. É um escolhido de Deus para cuidar do povo aqui na terra. E Moisés cumpriu com essa função gloriosamente. Nós sabemos que alguns acadêmicos, alguns estudiosos dizem não acreditar, né, na figura de Moisés, que ele possa ser uma figura criada, mítica, que não existe, que não há relatos suficientes. Só que tudo isso também já foi muito debatido e hoje as descobertas arqueológicas, gente, elas não param, né? Eu ainda vou fazer vídeos aqui só sobre arqueologia bíblica, que esse é o nosso foco, né? E aí vocês vão ver que várias coisas que as pessoas falavam, que o povo hebreu nunca esteve no Egito, escravizado, que isso é lenda. Hoje a arqueologia me diz que sim, que estiveram, né? Até uma descoberta aí muito recente nos mostra que o povo hebreu, 1.200 anos antes de Cristo, já tinha ali o conhecimento eles já tinham um proto-hebraico, né? Eles já tinham a língua hebraica, porque alguns dizem que a Bíblia do Tanar, o Antigo Testamento, foi escrita
em grego, desculpa, não tem nada a ver, não tem nada a ver, isso é viagem, né? Mas aí a gente precisava ainda de comprovações históricas e arqueológicas, né? A gente deduzia que não, foi realmente escrito em hebraico. Mas aí você tem os achados de Qumran, e você tem achados recentes, novíssimos, né? Uma revelação feita agora, recente, mostrando que havia sim o hebraico em 1200 a.C., ali no meio do povo hebreu. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa questão de Moisés, se ele recebeu os chifres no Monte Sinai ou não, fica a critério seu interpretar. Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Mas o que vale realmente para nós é que ele foi um homem escolhido por Deus para uma missão gloriosa, para uma missão grandiosa. Missão esta que iria transformar, iria mudar uma história de um povo, de uma nação, e que futuramente dividiu a história da humanidade. Obrigada a todos. Deixe o seu like, tá bom? Deixe o comentário. Shalom.